Alô você, passando aqui mais uma vez para compartilhar contigo aquela palavrinha de vida, depois de eu ter lido o meu devocional, também meditado nisso, agradecido a Deus pelo devocional de hoje e queria compartilhar com você o que me veio à mente. Eu estava lendo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Qual é o sacrifício vivo? É você abster-se das coisas do mundo, é você justamente se dedicar às coisas que agradam a Deus, de forma plena e aceitável a Deus. Isso não está restrito à igreja, isso abrange a comportamento, caráter, valores morais, éticos, sociais, culturais inclusive, muitas das vezes a gente permite. E o que eu quero dizer com isso? No versículo 2, Paulo ainda continua dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O que ele está se referindo? Vamos ler o restante do versículo para a gente poder falar. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Bom, aqui é diametralmente oposto. Se você não busca fazer a vontade de Deus e oferecer-se em sacrifício às coisas que agradam a Deus, você não vai conhecer a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Você precisa ter uma mudança de mente, o que a gente chamaria hoje de metanoia. Mas o que eu quero dizer para você como cristão? Muitas das vezes você tem grande dificuldade em entender a vontade de Deus. Então importa, é imperioso, é necessário que você leia as Escrituras. Sabe, quando a gente observa a importância de ler as Escrituras, a gente fica triste quando a gente vê muitas igrejas. Eu não vou citar uma ou duas não, porque isso seria até errado e leviano, porque a gente vê a grande maioria, talvez quase 100% das igrejas, diminuindo o tempo de leitura, diminuindo o tempo de pregação. Todas as vezes que você observa algumas igrejas, acontece um imprevisto, acontece um contratempo, o tempo ficou mais restrito, a primeira coisa que eles fazem é justamente diminuir o tempo de pregação. Isso, à luz das Escrituras, é errado. Por quê? Por que você está falando isso? Porque é só através das Escrituras que você consegue amadurecer, modificar a sua mente. Rapidinho para você entender. Quando você está crescendo, você tem 5, 10, 15, 20 anos, adolescência, 30 anos, você está numa fase de constante evolução, constante construção do teu caráter, correto? A própria Escritura fala que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, em Cristo. Então, a partir desse nascimento, você precisa reconstruir o seu caráter, os valores morais, sociais, até as coisas, os costumes do mundo, eles têm que modificar na sua conduta. Se não for assim, você entra em rota de colisão com a vontade do Senhor. Então, o que eu digo para você? Se você é cristão, se na tua igreja não está acontecendo isso, busque em casa. Não deixe de buscar, porque a salvação, eu costumo dizer que ela é individual. É o nome individual que está escrito no livro da vida. Portanto, você deve se preocupar em fazer a vontade do Senhor, você deve se preocupar em amar ao Senhor, você deve se preocupar em conhecer o seu Criador, em conhecer a vontade do seu Criador. Você há de convir comigo que quando você está numa igreja, por exemplo, e 90% ou 80% do tempo é dado à adoração, você não consegue se edificar. Você não consegue aprender a vontade do Senhor. Você vive muito mais de momentos sensitivos, de momentos de sentir, às vezes, uma emoção, mas a tua mente não consegue amadurecer, ou seja, o teu caráter continua sendo um caráter ainda em fase de construção e demora muito mais. É como se você não ensinasse uma criança o que é certo e o que é errado ao longo da vida dela, e quando ela chegasse aos 20 anos, por exemplo, 25 anos, ela não soubesse absolutamente nada sobre caráter, sobre ética, sobre moral, sobre os costumes. Então, pense nisso. Se você é um cristão e tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, e às vezes você tem essa dificuldade dentro da tua igreja, não deixe de procurar ler as Escrituras. Busque, faça você mesmo. Sabe, hoje a gente tem recursos de várias formas na internet. Não deixe de fazer isso.
o Senhor vai se agradar, e só assim você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se você ficar envolvido, porque isso acontece, infelizmente a gente é induzido, existem vários mecanismos que fazem a gente ficar focado nisso, mas você, como servo de Deus, você tem essa responsabilidade também de buscar fazer a vontade do Senhor, sabe? Conhecer as Escrituras, conhecer como andar segundo o querer de Deus. Ou seja, se você já buscar fazer isso aí, sabe o que vai acontecer? Automaticamente você vai diminuir a quantidade de vezes que você peca ou cai nas armadilhas de Satanás, sabe? E com isso você vai se fortalecendo, fortificando cada dia mais. Eu tenho uma passagem que fala sobre Efésios 6, 12, 13, se eu não me engano, a armadura de Deus, né? Que lá falando da armadura de Deus, Paulo também falando, justamente sobre o que? Justamente sobre você, fala do elmo, que é o capacete, fala da couraça, fala sobre a espada, fala sobre o escudo, são coisas da sandália, da paz, do evangelho, do cinto, sabe? Então, da verdade, que isso tudo é um conjunto de elementos que na tua caminhada você precisa guardá-los em seu coração. Se você não constituir esse hábito de fazer a leitura devocional, ler em casa, você vai primeiramente ser sempre uma criança no evangelho, e em segundo momento você vai estar sempre suscetível aos ataques de Satanás, e em terceiro momento, e não menos importante, chega a ser até mais importante, você não está buscando conhecer o seu Criador pelo que Ele é. E isso é muito sério diante de Deus. O Espírito Santo se entristece com isso. Sabia disso? Mas tá bom, fica com Deus. Eu creio que essa palavra tenha sido de edificação para você e que você possa buscar no Senhor, no leão da tribo de Judá, que Ele possa te dar luz, sabedoria, discernimento para todas as coisas na sua vida, e que busque na palavra conhecer cada vez mais o Senhor. Amém? Fica com Jesus.